Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um evento da KPMG. Hoje a gente vai estar aqui conversando sobre um tema muito relevante, que é a inovação nos trabalhos de auditoria. Espero que todos aproveitem. Hoje a gente vai falar aqui sobre o futuro dessa profissão, sobre as nossas atividades, nossos trabalhos no cliente, como o cliente interage conosco, com essas novas tecnologias. Enfim, a gente espera que seja um evento de muita troca, muito bacana para todos. Eu sou o Fernando Aguirre, eu sou sócio de mercados regionais da KPMG. Vou estar aqui hoje facilitando essa conversa. E comigo estão aqui hoje a Juliana Bilac. A Juliana é sócia de auditoria do nosso escritório de Campinas. Bem-vinda, Juliana. E ela também é membro do NOU, que é a rede de mulheres da KPMG. A gente tem aqui o Márcio Santos. O Márcio é o sócio líder para a auditoria da nossa região, que a gente chama de centro, que engloba o interior de São Paulo e alguns estados do centro do Brasil. E também é o sócio líder de inovação para a auditoria da KPMG no Brasil e na América do Sul. E a gente tem o Rodrigo Gonzalez, que é um sócio líder de tecnologia para auditoria da KPMG no Brasil. Então, bem-vindos. É com eles que a gente vai fazer hoje o nosso bate-papo. Mas antes da gente entrar na nossa apresentação, a gente vai fazer aqui um aquecimento. Eu pediria que todos participassem. São 4 perguntinhas, algumas de múltipla escolha e outras para uma resposta curta. Pediria aqui, a gente tem no total 3 minutinhos para quem está conosco nos ajudar nessa pesquisa, e a gente já vai mostrar já o resultado também. A primeira pergunta, então, se você já tem a sua empresa auditada. A segunda pergunta é uma resposta aberta, pessoal, sobre as inovações que você vem acompanhando no seu processo de auditoria. Então, coloque palavras-chave, bem tranquilo. Terceiro, sobre as barreiras que você eventualmente encontra para transformar o processo de auditoria. E a última pergunta também sobre o RP que você usa na sua empresa. E aí a gente tem 4 opções. Mais 2 minutinhos. Para quem nos acessa agora, bem-vindos. Bom dia para quem acessou agora. A gente está iniciando o nosso evento sobre inovação e auditoria. E na aba de perguntas e respostas, a gente tem 4 perguntas, que é o nosso aquecimento para a nossa discussão de hoje. E a gente sugere, então, que você que está aqui conosco participando possa responder essas questões. Muito bem, então a gente está terminando o tempo. Eu peço, por favor, aí para o nosso pessoal de suporte, assim que terminar o tempo, mostrar o resultado dessa nossa enquete inicial. Quem está nos acessando agora, se conseguir, a gente tem 4 perguntas iniciais, que é um aquecimento para o nosso bate-papo de hoje. Podemos ver os resultados. Dá um minutinho aí para sair o resultado, Lipe.
Muito bom. Então, a gente tem os resultados. 20 de 41 respostas a empresa é auditada, e 20, não tivemos 20 respostas, e só uma empresa não auditada. Sobre as maiores inovações, como é que a gente pode ver essa resposta? Sobre o RP, eu vou para a última pergunta, que a gente tem respostas fechadas. Então, a gente tem 8 de 41 responderam SAP, 2 empresas Oracle, 3 TOTOS, 3 outros e 25 sem resposta. Não sei se o pessoal consegue mostrar os itens, as respostas dos itens 2 e 3. Eu acho que ainda não. Aqui eles estão compilando, a gente pode voltar depois, tá? Isso, então depois a gente mostra, pessoal. Muito bem. Então eu vou passar a convidar o Márcio, e o Márcio vai explicar um pouco da nossa agenda de apresentação. Márcio, bem-vindo aí, a bola está com você. Legal. Obrigado, Aguirre. Obrigado, pessoal. Bom dia para todos aqui que estão nos acompanhando. É um prazer enorme falar com todo mundo aqui. Acho que a gente vai falar desse tema, né, que tem tanto afetado a nossa vida, a rotina, né, incluindo em momentos de pandemia, né, que é o impacto da inovação e a transformação digital na contabilidade e na auditoria. Nossa agenda hoje a gente vai falar é rápida, né, por conta do tempo. A gente vai falar de assuntos que são o que a gente chama de tendências, né, os assuntos mais comentados e as tendências de tecnologia. A gente vai falar um pouquinho do que a gente tem impacto, quais as tecnologias que impactam o auditor na sua execução do trabalho e os contadores, e depois a gente vai para uma sessão de bate-bola aí de perguntas e respostas. Tá, mudando aqui. Indo já para o primeiro tópico aqui, né, que é o que a gente chamou de Trending Topics. Foi feita uma pesquisa, né, onde a gente vê quais são os assuntos que eles são mais comentados dentro do mundo, né, das mídias, entre as empresas, entre as pesquisas que são feitas com os executivos. E aqui a gente tentou juntar as principais, né? Então, dentro delas, né, dentro do que se conecta com a palavra inovação, com a transformação digital, a gente tem vários assuntos que eles são conectados aí. Então, um deles é Data Analytics. Acho que o Gonzalez vai explorar um pouquinho, né, o conceito de Data Analytics, mas seria aquele processamento massivo de dados, né, que ele pode ser dados estruturados ou não estruturados, que a gente chama, né? A gente vai contar um pouquinho disso, mas o Data Analytics já era uma tendência e ele continua, e eu acho que ele vai continuar na tela aí de todo mundo, no search, no Google nosso por muito tempo. A robotização, então a robotização nada mais é que a gente transformar, né, processos que eles são manuais num processo mais inteligente, mais rápido, mais seguro dentro de uma cadeia de escala de eficiência e para poder gerar negócios aí com custo menor. A segurança cibernética ou cybersecurity, a gente vai falar um pouquinho disso. Eu acho que tem uma curiosidade importante que eu queria contar para vocês, né? Então, estima-se que em 2021 a gente vai ter pelo menos 60%, né, da população mundial com acesso à internet, né? E dentro disso, a gente vai ter mais de quase 21 bilhões de dispositivos conectados. Se vocês pensarem nisso tudo em termos de segurança de dados, é bem relevante, né? E desses 21 bilhões de dispositivos conectados, 5 bilhões, basicamente, estima-se que serão dados roubados de pessoas. A gente vê muito isso. Eu já caí no golpe do WhatsApp, acho que a gente sempre conhece alguém que já caiu em algum desses golpes, né? E estima-se que vão ser investidos, né, ou vão ser perdidos 8 trilhões, na verdade, perdidos para o cybercrime,
né? E, ao mesmo tempo, precisa investir-se muito para combater o cybercrime, né? Então, as discussões de LGPD, todas as discussões que estão, ou elas são em um fórum local para cada país, ou elas são num fórum mais abrangente, né, como o conceito do cybersecurity, que é um conceito mais global, elas vão ser cada vez mais importantes para a gente discutir isso. Então, a segurança cibernética e vai ser um assunto extremamente relevante para os próximos anos, como está sendo já há alguns anos aqui, né? Então, dentro do Brasil, a gente tem a nossa lei de segurança de dados, e a gente tem alguns desafios aqui enquanto ela está dentro do processo aí de adaptação e adoção, e acho que isso vale para todas as empresas dentro dos seus RPs, dentro dos seus ambientes de controle. A gente tem a discussão de inteligência artificial, né? Então, aqui passa por todos os caminhos de inteligência artificial, desde a mais simples até a mais sofisticada, o quantum computing e outras tecnologias. A gente tem discussão de produtividade, né? Produtividade, agilidade, os métodos ágeis, né? de processo. Então, como que a gente transforma tudo isso, esse uso de tecnologia, para reverter em uma melhor produtividade da operação, usando métodos, né, ágeis para desenvolvimento e para controle das nossas demandas internas, né? A gente tem a discussão da disrupção, que é a inovação por si só, né? É pensar numa forma de fazer diferente do que a gente faz hoje. Ela não se limita de forma nenhuma à tecnologia, ela está muito mais limitada em um conceito de pensamento, né? Que é muito mais pensamento, é mindset. Power BI, tecnologias similares, né? Com Power BI também como que a gente consegue fazer de uma forma bem rápido e trazer informações, trazer dashboards, trazer dados bem ágeis e transformando, né, o que a gente tem dentro, fazendo mining do que a gente tem dentro das nossas empresas em dados para a gente tomar decisão. Tem discussões regulatórias, né? Os reguladores, de uma forma geral, para cada segmento tem um impacto de regulador. Nós temos os nossos reguladores, né? CVM, Banco Central, SUSEP, CFC e Bracon, né? Mas no campo dos auditores, todos os reguladores, eles também olham para esses trending topics, para essa transformação digital, pensando como nós vamos regular isso, como nós vamos interpretar isso, como nós vamos garantir que isso seja feito e a adesão seja mais coerente, né, entre todos, né? Então, isso também está na pauta dos reguladores. Por último, né, os dois tópicos que eu coloquei aqui, crescimento e pandemia, eles já dão a deixa para a gente. Eu vou falar um pouquinho nos próximos slides do como o mundo tem visto isso, né? Como o mercado tem visto isso. O ESG, que talvez, de todas as palavrinhas aqui, né, até mais, ele está mais recente do que o pandemia. Acho que o ESG é o assunto do momento, então existe uma grande preocupação das pessoas em como, das empresas, do mercado, da economia, em como mostrar um ambiente, né, que a gente fala ali para ter um ambiente, para ter um reconhecimento da sua marca, que é uma marca limpa, para ter a questão governamental melhor tratada, né, para ter o social, como que eu reverto o que eu ganho para o social, né? Então, assim, conectar o social, o meio ambiente e o governamental é a grande pauta das empresas. Como elas revertem o que elas fazem para essas 3 letrinhas aqui e como isso reverte na marca. Então, acho que isso vai ser a pauta do futuro, é o novo ativo intangível do mercado. Pandemia e crescimento. Essa aqui deixa para a gente pular de pauta aqui, mas antes de entrar nessa pesquisa aqui, eu queria talvez ouvir, né, do Gonzalez, da Juliana e talvez até do Agui, se eles têm na mente deles algum outro trending topic aí que eles imaginam que eles têm escutado no mercado, né, ou se realmente esses fazem sentido para eles. Vou voltar uns segundos na verdade. Não sei se alguém quer comentar aí, ou se a audiência também quiser deixar algum comentário, depois a gente lê todos. Vai, Rodrigo. Eu acho que... Não, Márcio, tudo bem, bom dia a todos. Eu acho que esse
esses trending topics traduzem tudo que a gente vem escutando, principalmente nesse mundo, né? Você vai falar um pouquinho aí nos próximos slides de digitalização acelerada, né? Que foi causado pela pandemia. Então, aqui, eu acho que cyber, com questões de ataques que aumentaram demais, né? Nesse período de pandemia, é um tema bem quente aqui na questão de tecnologia, mas todos esses trending topics são muito relevantes para a gente. É isso mesmo. Eu acho que o cyber ele conecta na questão de expansão da tecnologia, o ESG conecta em como o mercado vê as empresas para o futuro. O pós-pandemia é o momento que a gente está vivendo. A gente está sempre esperando o pós-pandemia. Isso aqui está igual àquela frase, né, célebre do país do futuro, né? Sempre a gente está esperando, né, o pós-pandemia. Vamos lá, mas acho que vai dar certo. Algum comentário, Aguirre, Juliana? Senão eu já vou para o próximo. Legal. Bom, aqui, pessoal, aqui basicamente eu queria comentar com vocês uma pesquisa que a gente tem da KPMG. Foi feita uma pesquisa, né, dentro de 11 países, então não é uma pesquisa que ela está só no Brasil, é uma pesquisa que ela rodou o globo aí em 11 economias relevantes, e ela demonstra, né, essa pesquisa foi feita com 500 CEOs, então os presidentes dessas 500 empresas em 11 países espalhados pelo globo. Ela demonstra como, né, essas empresas estão vendo o impacto, né, da digitação, da transformação digital acelerada e o impacto da pandemia. Então, para 50%, né, dos CEOs que responderam, desses 500 CEOs que responderam dos 11 países, 50% eles acham que o progresso da digitalização nas operações e a criação da próxima geração de modelo operacional foram acelerados em questões de meses. E ainda conectado à mesma pergunta, né, outros 30% eles foram além, né, eles falaram o seguinte, que eram perguntas abertas, e para eles houve um avanço tão drástico que colocou os seus negócios anos à frente do que se esperavam, né? Então, o resumo dessas duas primeiras bullets aqui é o seguinte, né, o processo de digitalização que a gente teve que entrar, né? A gente teve que entrar num trabalho remoto, a gente teve que entrar num modelo de cadeia de distribuição, né? O supply chain muito mais acelerado, muito mais sofisticado, a gente teve que entrar num modelo digital de venda, inclusive, né? E de compras. Então, eles já estão falando o seguinte, a gente mudou o nosso modelo de negócio. Até para um negócio tradicional, a gente mudou. Essa aceleração está colocando a gente num outra discussão. Então, discussões que eu tinha, expandir a minha base de Office, expandir talvez o meu headcount, talvez não sejam mais as discussões principais. Hoje, talvez como que eu melhoro a meu nível de conexão, como que eu trago tecnologias mais sofisticadas para eu ser mais rápido, mais ágil, mais eficiente. Como o 5G vai me impactar no futuro, por exemplo. Como eu crio desenhos de alianças de mercado, né? 46% comentaram que a aceleração em questão de meses propiciou a criação de um novo modelo e um novo fluxo de receita, né? Então, a gente falou primeiro de um modelo operacional, né, que é lá na primeira pergunta, que tem mais a ver com a cadeia logística e a aceleração. Aqui a gente está falando de um segundo tópico dentro do negócio. É um modelo digital que gerou um novo fluxo de receita. Então, é aquilo lá. Eu tenho um canal de vendas que ele é online, eu tenho um canal, né, de compra, ele ficou online, eu tenho uma remodelagem do meu fluxo, né, de negócio digital, que talvez ele tinha uma proporção muito menor e agora ele está ganhando muito mais relevância. Talvez em alguns casos ele virou o canal principal, mas em outros, mesmo que ele não vire o canal principal, que ele nunca seja o canal principal, ele virou um canal relevante. E isso gera o que dentro dos balanços das empresas, né? Para nós contadores, auditores, economistas, né? E para o mercado de uma forma geral, né? Administradores, gera um novo fluxo de receita, uma nova linha lá dentro do seu balanço. Eu tenho uma linha que é a minha venda do meu canal digital. Eu tenho uma linha que é o meu custo, né? Dentro de um canal digital, né? E assim por diante. 87%
eles entendem que a pesquisa revela a aceleração expressiva na criação de uma nova força de trabalho, né, impulsionado pela automação e pela inteligência artificial. Aqui é um outro dado extremamente rico. Se a gente quisesse debater só sobre ele aqui, a gente ficaria falando aí 1 hora. A aceleração expressiva na criação de uma nova força de trabalho. O que isso quer dizer, né, gente? A gente tem qualificação, incluindo aqui, porque não necessariamente as empresas, né, as empresas de uma forma geral, né, isso inclui auditores, inclui contadores, inclui economistas, inclui os administradores, a gente inclui a força de trabalho geral, né? A gente criou um novo modelo de força de trabalho, que ela precisa ser mais treinada em tecnologia, ela precisa conhecer melhor dos limites tecnológicos, ela precisa conhecer melhor das vantagens tecnológicas para poder tomar benefício desse novo mercado, né? A automação e a inteligência artificial, elas também remodelaram em algumas empresas o conceito do profissional, do colaborador, do funcionário, né? O nome que cada um entenda melhor para a sua empresa. Mas esse uso da automação e da inteligência artificial, ele fez o seguinte, ele fez com que a gente precisasse adaptar as pessoas, que a gente precisasse dar treinamento. Porque não adiantava simplesmente eu ir lá e trocar, né? Demitir todo mundo e agora contratar a gente com alta especialização em tecnologia. Não é isso. A tecnologia, ela quebrou um novo paradigma, que é quando a gente fala o seguinte: quem precisa entender de tecnologia é só o time de TI? Não é isso. Acho que essa já é uma discussão velha que ela vem antes dessa mudança tecnológica que a gente está vivendo. Todos nós precisamos entender o mínimo de tecnologias, todos nós precisamos entender o mínimo de ferramentas que possam nos auxiliar nos nossos negócios, né? Então, isso aqui, ele conta um pouco da história da conexão entre a automação, a inteligência artificial e as pessoas, né? Acho que é bem relevante. E ainda continuando, né, sobre esse tópico aqui da pesquisa do CEO Outlook com os 500, né, com os 11 países do Global e 500 CEOs, como que eles veem, né, o retorno ao normal e como eles veem a nova realidade. Então, 45% dos pesquisados, o que ainda é bastante, né, se a gente parar e pensar, eles veem um retorno normal talvez em 2022. Né? Já 21% das empresas, elas, né, das empresas, elas veem a nova realidade, elas perguntarão, né, para os clientes e visitantes se as suas instalações se o pessoal das suas instalações foram vacinados. Então, mesmo que você veja um retorno aqui, não agora, mas no próximo ano, existe uma nova realidade, que é como você trata essa vinda para os escritórios, para as empresas, para as fábricas, para o dia a dia, para o comércio em geral, né? Quanto ao retorno ao normal, né, 31% tem a esperança que voltarão ao normal, né, ainda em 2021. Né? Já quando a gente pensa na nova realidade, 26% estão adotando uma abordagem mais cautelosa em relação a viagens, planejam reduzir viagens, custos, né, internacionais até o fim da pandemia. Ou seja, mesmo são dois momentos, né? Ainda a gente tem as pessoas que esperam voltar em 22, alguns que esperam voltar em 21, né? Que é uma parcela um pouco menor, mas a gente vê de novo uma nova realidade ali. Primeiro eu vou lá e falo assim, eu quero saber se todo mundo foi vacinado, se a gente tem um protocolo de segurança adequado, mesmo para o futuro. Os outros já estão pensando, bom, como que a gente vai manter e ser cauteloso com a questão de custos de viagens, né? Até os custos internos de hospedagem e tudo mais. Acho que tudo isso, ele traz uma nova realidade para o negócio. O nosso desenho de custo, talvez as linhas de custo que a gente vê, né, nos nossos balanços, nas nossas demonstrações gerenciais ou contábeis mesmo, elas vão mostrar uma nova linha de investimento, muito mais pautada em tecnologia do que nesses custos que a gente conhece como custos tradicionais. 24%, falando do retorno ao normal, eles dizem que os seus negócios vão mudar para sempre. Isso acho que é claro para nós aqui, né? E 17%, né, nesse conceito de mudar para sempre, eles afirmam que eles vão reduzir os espaços físicos. E 30% afirmaram que terão a maioria dos funcionários trabalhando remotamente, entre 2 e 3 dias por semana. É paradigma 100% quebrado, né? Eu sempre brinco que a gente fazia eventos
e gastava dinheiro para entender como trabalhar remotamente, fazendo vários testes. Hoje a gente está trabalhando e está tudo funcionando, e a gente precisou investir em banda, né? Em internet, em conexão, mas não em nos catequizarmos a trabalhar remotamente. Acho que esse é o legal do ser humano. Mas acho que essa pesquisa é muito rica, e se vocês quiserem ter ela completa, a gente tem dentro dos nossos canais digitais, dentro da KPMG, ou podem acessar qualquer um de nós à disposição. Ô, Santos, se eu puder fazer um complemento rápido aqui, acho que essa questão de ir para o mundo remoto foi um dos maiores desafios, né, de todas as empresas lá em meados de março do ano passado, quando a pandemia de fato se intensificou, né, aqui no Brasil, e as ações de isolamento também, né? A gente tem entre clientes, né, a gente tem diversas situações, né? A gente tem empresas que já estavam adaptadas de alguma maneira, né? Empresas que têm um apelo mais tecnológico, de alguma forma, elas tinham uma certa adaptação já a um trabalho remoto, mas em contrapartida a gente ainda tinha empresas que era a realidade, né, de muita gente, sempre foi, na verdade, de trabalhar em postos físicos, né, com computadores nas estações de trabalho. E essas empresas acabaram tendo que mudar uma força-tarefa de escritórios para ambientes remotos em questão de semanas e às vezes milhares de posições. A gente acompanhou alguns clientes nessa jornada, né, tendo que fazer investimentos em link, em VPN, em ferramentas de videoconferência, né, e de fato eu acho que foi um pouco disso que provocou aquela resposta do slide anterior de 87%, né, das respostas dos executivos sobre transformação, e aqui também essa questão da gente aproveitar esse investimento que já foi feito, né, para que se tenha um pouquinho dos dois mundos, né? Que se volte a ter um pouco da interação presencial, porque é saudável também para todo mundo, assim que for permitido, obviamente, mas também se usar esse investimento que já foi feito para o mundo remoto, né? Exatamente. Eu também faria um complemento, viu, Gonzalez, ao que o Márcio falou. Os relacionamentos, né, as relações humanas são fundamentais, né? Também na relação nossa com os nossos clientes, né? E entre as pessoas, né? Então toda essa mudança acho que traz um aprendizado para nós, né? E as tecnologias que nos libertam ou livram tempo, né, das atividades mais chatas, eu acho que o humano vai poder realmente ser humano, trabalhar de forma mais, vamos dizer, analítica, fazendo trabalho de humano e não trabalho de robô. Eu acho que esse é o lado positivo. Lógico que a gente tem no Brasil uma carência de mão de obra, eu acho que envolve, como foi citado aqui, a necessidade de formação, mas a gente acho que deve trabalhar para colher frutos positivos de tudo isso que nós passamos. É isso mesmo. É isso mesmo. Legal. Bom, pessoal, quem for tendo perguntas, vai deixando no nosso chat ali, depois a gente vai responder para todo mundo, tá? Legal, vou passar para o Gonzalez aqui, nós vamos abordar um pouquinho sobre novas tecnologias e impacto na auditoria, a gente vai fazer um bate-bola aqui, vai lá, Gonzalez. Exato, vamos lá. Eu vou falar, né? Obviamente aqui tem algumas letrinhas que já são conhecidas de algum tempo, né? Não são necessariamente novas, mas eu acho que o grande ponto que eu queria abordar aqui é que tem sim assuntos novos, e a combinação dessas tecnologias é o que traz a força disso para as empresas, e também não diferente para nós, né, num propósito de como auditores, e depois a gente abordar essas novas tendências. Então, aqui, acho que se a gente puder puxar 5 itens numa tacada, que é o Big Data. O Big Data é aquele conjunto massivo de dados, né? É um termo que já está aqui no nosso mundo há alguns anos, né? É esse grande repositório de dados que as empresas vão armazenando decorrente das suas operações, decorrente de informações que se obtêm de clientes, enfim, de uma série de origens diferentes, né? Sejam eles estruturados ou não.
O Data e Analytics, que são as nossas tecnologias para que se interpretem esses dados armazenados, né, no Big Data e se cheguem a conclusões e a tendências, né? As ferramentas cognitivas, que elas, em conjunto ali com a inteligência artificial, né? Elas dão um sentido completamente diferente a todos esses dados que foram armazenados, né, pelo Big Data. Então, hoje, a inteligência artificial ela está sendo embarcada, se a gente for trazer aqui para o mundo de produtos de mercado, né, em inúmeros tipos de produtos, né? A gente vê, indo para o mundo do nosso mercado comum, né, a inteligência artificial sendo implementada em televisões, em geladeiras, e quando a gente traz isso para o nosso mundo de software, né, e para dentro das empresas, e com a auditoria também não é diferente, essa inteligência artificial permite que a gente tome decisões muito mais acertadas quando elas, junto com tecnologias cognitivas, né, que são aquela tecnologia que permite uma interação mais humana, né, da máquina, né, uma interpretação mais humana. As tecnologias cognitivas têm essa capacidade, né, de fazer, por exemplo, leituras de documentos e interpretações de documentos, né. Quando a gente traz isso tudo para um panorama aqui de auditoria, a gente está falando de olhar para um volume massivo de dados, conseguir fazer análises de populações de 100% de dados, e daí extrair tendências e fazer a melhor das críticas, né, a essas informações e fazer julgamentos mais apropriados que nos permitem aí concluir uma auditoria e trazer recomendações muito mais adequadas aos clientes com relação àquela informação que a gente vê, né? E todas essas tecnologias elas já vêm sendo implementadas de anos atrás até hoje, né, em vários processos de auditoria. Elas começaram lá atrás de uma maneira muito tímida e com data e analytics, né, e aí eu digo de muitos anos atrás mesmo, né, se a gente for pensar aí, talvez muitos de vocês que são auditados devem conhecer muito ferramentas como a IDEA e o ACL dos auditores irem conversando sobre isso, né, essas ferramentas elas estão no mercado há mais de 20 e poucos anos, né? Então, elas são ferramentas iniciais ali de data e analytics, mas de um mundo onde a gente não tinha um big data, por exemplo, para utilizá-las, né? A gente utilizava essas ferramentas com base em tabelas que eram extraídas, né, das empresas. Então, hoje, todo esse volume de dados, uma conexão muito mais fácil aos ambientes, né, e toda essa parte de inteligência artificial nos permite fazer análises muito mais complexas, né, durante um processo de auditoria. Depois a gente vai para um mundo aqui de cloud, né, por exemplo, em que é um caminho para muitas empresas sem volta, né? Isso significa que a gente ganhar flexibilidade, escalabilidade e um acesso muito mais fácil, né, do ponto onde a gente estiver aos nossos dados. Então, muitas das empresas migraram para cloud nos últimos anos, muitas ainda vão migrar. Esse movimento, do ponto de vista de auditoria, ele para a função do auditor olhando para as empresas, né, sempre traz uma questão adicional que é avaliar pontos de segurança nesses ambientes de cloud, né, dependendo do modelo de cloud que é utilizado, a forma como ele é configurado e as questões de segurança envolvidas, ele pode trazer riscos adicionais. Mas do ponto de vista do uso do cloud pela auditoria, também um caminho sem volta e muitas, né, das auditorias já migraram para esse tipo de ambiente. Nós também não fomos diferentes, né? Estamos nesse caminho. O que nos permite uma conexão muito melhor entre as equipes, né? uma colaboração muito melhor entre equipes trabalhando ao mesmo tempo em projetos,
E isso, durante esse processo de pandemia, também foi fundamental para que a gente tivesse essa colaboração, pessoas do país inteiro trabalhando em conjunto em engagements, né? Eu acho que aqui o RPA, que é essa sigla de robô, que indica os processos de automação, né, por meio de robôs, a gente trabalha elas em conjunto com o nosso processo de Data Analytics, o Big Data, né? O RPA, ele, diferente de um processo de automação comum, ele significa você tornar uma atividade manual, né? Pegar uma atividade manual e tornar ela automatizada. Então, aquela rotina de importa um arquivo de algum lugar, executa uma análise, clica num botão, o RPA permite que se faça tudo isso de uma maneira muito mais integrada. Então, a gente aqui tem plataformas, talvez vocês conheçam aí nomes de mercado, como Automation Anywhere, Blue Prism, existem diversas plataformas específicas para se trabalhar em processos de robotização. E aqui para a gente também, em processos de auditoria, não é diferente, né? Eu acho que existem diversos testes de auditoria que eles podem ser automatizados, eles podem ser utilizados por meio de robôs, e a gente vem fazendo um investimento massivo aí em cima disso. Mais adiante a gente fala um pouquinho. Cybersecurity, eu acho que a gente comentou um pouco sobre isso no início, né? O cyber é algo que já vinha em muita expansão, né, quando a gente falava das leis de proteção de informação internacionais que começaram, né, vieram antes do Brasil, antes da LGPD, e depois, com o início do processo de pandemia, houve um aumento muito grande de ataques, né, e muito causado pelo movimento em que as empresas fizeram de forma acelerada para o mundo digital. Muito desse movimento acelerado ele não foi feito com a proteção mais adequada, com o melhor compliance possível, porque precisava ter sido feito rápido, né? Isso acabou expondo algumas empresas a deficiências nesse ambiente de proteção, nesse ambiente de cyber. E associado a isso, obviamente, o próprio ataque em si, ele aumentou, né, as empresas, né, outras formas de exploração de vulnerabilidades aumentaram, e isso tornou os assuntos de cyber muito mais quentes aí ultimamente. E eu acho que dessa linha de novas tecnologias, a última que eu deixei aqui foi a questão de drones, né? Drones é algo que a gente já vem experimentando, e no mundo da auditoria, ele serve para aquele, né, o bom e velho processo de inventário nesse momento, né, onde a gente consegue fazer de uma maneira muito mais eficiente a contagem de itens num processo de inventário, principalmente aqueles de mais difícil localização, aqueles que estão espalhados numa área muito mais abrangente, né? Márcio, aqui quer colocar algum ponto? Fica à vontade. Não, legal. Acho que coisas relevantes quando a gente fala aqui, né, dessas novas tecnologias. Depois a gente vai contar um pouquinho das tecnologias que a gente tem desenvolvido, mas eu acho que todas elas se conectam no contexto, né? Uma acelera o processo, a outra acelera a comunicação. Quando eu pego o Big Data, o Big Data é a informação disponível, o Data Analytics é como eu processo ela junto com a inteligência artificial, e o Cloud é como eu transmito isso, né? Como eu armazeno isso, como a gente conecta tudo isso. E as tendências para o futuro, elas fazem exatamente isso, elas melhoram ainda mais, elas dão muito mais velocidade nisso, né, Gonzalez? Eu acho que isso que é legal de pensar, né? Quando a gente pensa num modelo de blockchain, quando você tem o modelo dos livros conectados ali, se a gente fosse pensar num contexto de contador e de auditor, né? A cadeia de lançamentos toda conectada, né? E o 5G, que vai dar uma velocidade infinitamente maior para as nossas conexões, e assim por diante. Então, eu acho que isso tudo muda pesadamente o modelo da auditoria, o modelo da contabilidade, e como que a gente responde às tendências essa é a grande sacada aqui, como a gente traz isso para
um negócio centenário que é o nosso, né? Exato. E uma profissão que existe desde sempre, que é a profissão do contador, né? Então, acho que isso é muito legal da gente entender e capturar, né? Pensar que hoje eu posso colocar um óculos em um cliente e ele vai lá dentro do estoque e a gente vai guiando ele para olhar onde a gente precisa que seja olhado. Sim, é inimaginável isso há alguns anos atrás, né? Quando a gente pensa no modelo de negócio, né? O drone fazendo essa análise e né, uma inteligência artificial lendo documentos por nós, né? Mas o porquê que acho que é isso, né? O meu remarque é porque o mercado, o regulador, ele exige muito mais hoje do que há 10, 20 anos atrás. Porque ele exige um grau de julgamento, um grau de ceticismo, um grau de análise de transações que não é isso que a gente está olhando nessa tela aqui. Isso aqui é processamento de informação. Isso aqui está dado. O que a gente precisa fazer é ter tempo de discutir assuntos que não estão aqui, né? De discutir aquisições, de discutir transações de impostos, de discutir, né, reestruturações societárias. Então, isso é o que é importante a gente ter tempo, né, disponibilidade e calma, né, tranquilidade no contexto, né, de todos os envolvidos poderem participar de uma discussão mais aprofundada sobre isso. E a tecnologia está aqui para nos ajudar a tirar esse rush, né, do dia a dia, para a gente poder fazer o trabalho cada vez com mais qualidade, né? Então, acho que isso que eu queria comentar. Pessoal, eu sei que as perguntas são no final, mas eu, aproveitando aqui a conversa, está muito boa, eu não podia deixar de perguntar agora, tá? Aliás, as perguntas abertas, a gente teve muito poucas respostas, gente, então a gente não vai compilar, mas eu vou fazer uma delas para vocês. Quer dizer, com tanta tecnologia, né, o que a gente tem observado que são os maiores desafios dos nossos clientes no sentido da adoção disso? Porque eu acho que precisa de investimento. Como é que fica esse lado, né, da necessidade de investimento do lado do cliente, ou mesmo um cliente que não tenha muita tecnologia, a auditoria consegue fazer bem o seu trabalho? O que vocês comentam? Uhum. Bom, eu posso comentar essa, Aguirre. Eu acho o que a gente tem feito, eu acho que já é talvez a deixa para a próxima sessão aqui, para o próximo slide. A Juliana vai comentar um pouquinho, devido até ao nosso tempo, mas o que a gente tem feito? Nós temos desenvolvido tecnologias que elas são cada vez mais o que a gente chama de agnósticas, né? Agnósticas a sistemas. O que isso quer dizer traduzindo? As tecnologias que a gente tem buscado desenvolver com a nossa área de tecnologia e inovação, elas são focadas em transações ou informações que qualquer empresa possa possuir, disponibilizar, né, para nos disponibilizar. Ela independe se eu tenho, né, como está ali na tela a pesquisa, se eu tenho um SAP, se eu tenho um Oracle, se eu tenho um TOTS, um outro tipo de ERP. Então, ela independe se eu sou uma empresa de tamanho pequeno, médio ou grande. Ela vai focada em informações que a grande maioria, a grande massa tem disponíveis. Por exemplo, informações bancárias, né? Arquivos de retorno de banco. Por exemplo, arquivos de SPED contábil, SPED fiscal. Todo mundo tem e é obrigado a ter os documentos de SPED. Então, isso torna o processo muito mais, acho que, inclusivo, colaborativo, mais ágil, mais barato, né? E torna a auditoria muito mais acessível a todos os mercados. Então, acho que isso que eu queria contar, que a gente tem, é a nossa prioridade desenvolver tecnologias que elas são, que a gente chama de agnósticas, tá? Acho que já deixa para a Ju comentar. Obrigada, Santos. Fala, Ju. Bom dia, pessoal. Fazendo, então, um link até com as ferramentas, né, do Rodrigo Gonzalez apresentou. Aqui a gente tem um resumo, né, das ferramentas que hoje os nossos times de auditoria conseguem aplicar nos nossos clientes, né? Como o Santos bem colocou, ele não está ligado com a necessidade de um SAP, de um Oracle, mas sim a gente desenvolveu, e isso foi desenvolvido inclusive pelo time
aí do Santos, queria até reconhecer toda a equipe dele por isso, né? A partir de obrigações fiscais, contábeis e bancárias que os clientes já têm a necessidade de apresentar, né? Então, essa primeira ferramenta aqui que hoje nós utilizamos, que é o KPMG Crono, ele tem mais de 45 procedimentos, né? Então, aqui a gente visa qualidade, no sentido não validar as transações por amostragem, mas sim buscar outliers, né? Situações aí que estão fora de um padrão, do que meramente fazer seleções, testes documentais que a gente cobre uma amostra, né, pequena da empresa. Então, foi pensando, inclusive, em risco, qualidade e como essa experiência para o cliente, né, pudesse ser tranquila, para o cliente não ter que ficar desenvolvendo relatórios com colunas específicas. A gente tem buscado utilizar essas obrigações acessórias padronizadas, né, para integrar junto com a nossa auditoria. O KPMG Clara aqui também é uma plataforma de uso nosso, né, de audit, ela é na intranet, ela tem um recurso tecnológico mais fácil para os nossos auditores, para as nossas equipes, que acaba refletindo, né, também na experiência aqui para o cliente. É uma ferramenta que a gente está fazendo a implementação dela aí ao longo dos anos, então a gente já teve alguns clientes que nós aplicamos desde 2019, e a gente espera a full aplicação a partir do próximo ano, né? O KPMG Confirmation é o sistema de circularização bancária. Então, a gente começou com isso no fechamento de 2019. Coincidentemente, veio a pandemia em março de 20, que maximizou, né, essa necessidade. Então, aqui o cliente ele não tem mais a necessidade de preparar a carta, que antes era impressa, assinado em 3 vias, despachado pelo Correios. Hoje, a gente faz isso tudo de forma eletrônica, o envio, o recebimento, né? E melhora tanto, né? Agiliza tanto para o cliente quanto para a gente aí o recebimento, né? O KPMG Cognitivo é uma ferramenta que a gente tem para leitura, por exemplo, de atas, contratos de debêntures. Então, a gente consegue fazer um resumo, uma leitura mais rápida, mais precisa desses contratos, dessas atas para a equipe. Simplesmente, né, ler e poder chegar numa conclusão do que aqueles documentos, aqueles relatórios têm impacto na auditoria, nas demonstrações financeiras dos clientes, né, utilizada aqui muito a tecnologia cognitiva aqui nessa ferramenta de inteligência artificial, né. O app de inventário a gente implementou aqui nesse ano. Ele é um aplicativo usado pelas nossas equipes, né, tablet, celular, durante as contagens físicas, né. Nós usamos alguns pilotos no fechamento do ano passado e a tendência esse ano a gente poder alavancar, né, essa utilização. Isso agiliza e facilita para o auditor no dia da contagem, para ele também popular as informações, o resultado do inventário, porque antes isso era feito planilhado no Excel, por exemplo, para vocês terem uma ideia, e depois isso era revisado, né? Então, aqui a gente consegue ter tudo muito mais online, com muito mais rapidez e agilidade, né, nesses dados do próprio inventário físico e resultado, né? E o drone aqui a gente tem utilizado, né, nessas contagens físicas, onde que a contagem, a verificação humana, ela já era difícil mesmo antes de pandemia, né? Então a gente tinha alguns casos, alguns tipos de estoque que não era possível, né? A contagem pessoal, até por questão de integridade, contabilidade da informação. E hoje a gente tem essa possibilidade de usar os drones, né, para nos auxiliar, por exemplo, nas contagens no segmento de agrobusiness, né, contagem de gados e assim por diante, né. Acho que é importante citar, assim como as empresas tiveram, né, que mudar o seu business, houve um aumento de dependência de tecnologia, nós também estamos aqui, né,
repensando nossos recursos digitais, maximizando essa utilização e ferramentas, tanto para a experiência do cliente, quanto para a nossa qualidade aqui no nosso dia a dia. Legal. Não sei se... Eu só queria, talvez, puxar dois pontos aqui. Então, todas essas plataformas, elas se conectam com o cliente, então elas geram a experiência para o lado do cliente. O Clara é uma plataforma onde o cliente tem acesso a todo o trabalho, o andamento, o estágio, lista de pendências, consegue entender o que foi entregue e o que não foi entregue, consegue acompanhar as agendas de reunião, né? Então, isso toma salva muito tempo que era tomado num modelo de auditoria tradicional, né, Ju? O Confirmation é a única plataforma que ela tem o que a gente chama de certificado digital, pelo menos nós somos a primeira a lançar entre as auditorias, a lançar uma plataforma com certificado digital, que ela tenha não só a hash da assinatura eletrônica, mas o certificado digital, que é o validador para fins jurídicos aqui na jurisdição brasileira, né? Eu acho que isso é extremamente relevante de se comentar, porque gera uma segurança para os nossos clientes. Então, hoje a gente assina não só todo o processo de confirmação, mas todo o processo de assinatura da KPMG é dentro desse modelo, e assim como todas as outras tecnologias. A gente investiu muito em data analytics, os conceitos que o Gonzalez trouxe antes dentro do Crono, muito em inteligência artificial dentro do Cognitive, muito em tecnologias remotas para tanto a parte do inventário físico quanto a parcela dos drones, né? Então, eu acho que isso mostra o quanto a gente tem o cliente no centro e a gente busca trazer, né, o maior portfólio possível de tecnologias para facilitar o nosso dia a dia. A gente também tem um portfólio enorme de soluções para a área financeira, né? Então, para bancos, que a gente chama de Bank Intelligence Platform, Digital Insurance Platform, para áreas de seguros e para fundos, né? Que é o Fund Sector Routines. Tudo isso foi focado em Bacen, em SUSEP, né, nos reguladores, para também ter uma conexão com as informações, para ter velocidade e automação nesses segmentos onde a gente tem uma penetração enorme assim, de mercado. Aqui, a gente tem mais 6 minutinhos, né, e a gente queria ouvir pelo menos algumas perguntas, né, Gui? Aqui, basicamente, o que a gente quer comentar é que a gente está gerando uma nova geração de auditores e contadores. Então, se vocês verem nessa audiência aqui, a gente tem pessoas, né, de mercados, o Aguirre, tem pessoas de auditoria, que é a Juliana, eu, e pessoas de tecnologia, que é o Gonzalez, todo mundo trabalhando conectados. Isso mostra exatamente o que a gente está expondo nesse slide. Uma nova geração de contadores e auditores. São pessoas que elas estão atualizadas em inovação, em tecnologia, em contabilidade, em auditoria, né? São pessoas que têm uma mente curiosa, porque elas conseguem aprender sobre isso e aplicar isso no dia a dia, né? Se conectam com experts, né? Então, a gente tem o Gonzalez aqui, que é um expert no segmento de tecnologia, que se conecta com um expert do segmento de auditoria, que se conecta com um expert do mercado. Por quê? Porque você tem o cliente no centro, mas você tem que se preparar e se redesenhar para isso, né? Você tem o know-how aqui, o know-how de como você participa dessas discussões tecnológicas, de mudança da informação, as discussões de cybersecurity, de novas demandas do mercado, né? E a discussão do DNA ali, que no fim do dia é a base massiva, o coração, né, da gente rodar todas as auditorias, as tecnologias, né? Você tem um Big Data ali, você aplica o DNA, que talvez ela seja a mais abrangente de todas as tecnologias quando a gente pensa numa adaptação para um mundo novo, né? E aqui, até para a gente já pegar alguma pergunta, a auditoria ela está mudando tanto o papel do auditor, que é o que a Ju comentou, você reage de uma inovação disruptiva e impulsiona isso. Você sai de uma auditoria paralela e vai para uma integrada. Você sai de um conceito de amostragem e hoje a gente testa toda a população. Você sai de ferramentas tradicionais, um Excel, um Word, e você vai para ferramentas dinâmicas. Você deixa de fazer uma coleta de dados manual e faz automática, porque você tem menos tempo focado em coleta e mais tempo em análise, porque eu comentei da discussão do julgamento. E você tem menos processos manuais, que são
naturalmente suscetíveis a erros para processos automatizados. Então, é uma mudança de mentalidade para o contador, para o auditor e de como a gente vê os clientes nesse contexto todo. Né? Tem uma pergunta aqui, a gente vai passar então 2 minutos para tentar responder a pergunta da Ana Caroline, que quais são as principais dificuldades que vocês, ou seja, nós enfrentamos para inovar? Acho que se a gente puder dar uma resposta rápida e aí a gente faz o encerramento. Oi, Ana, tudo bem? Bom, acho que as dificuldades, elas vão mudando também, igual o mercado vai mudando, né? Então, acho que se você me perguntar isso há 3 anos atrás, em 2018/19, eu diria que a gente estava discutindo como investir, no que priorizar, né? A gente já passou por isso, a gente fez uma escalada, você viu aí pelas tecnologias, pelo portfólio de soluções, a gente fez uma escalada muito rápida e muito usada. Qual que é o grande desafio hoje, né, que a gente tem nessas discussões? A gente tem, eu diria, 2. Um é entender qual é o próximo movimento do mercado, em termos de tecnologia, de transformação, porque o mercado está mudando numa velocidade imensa. E a segunda é garantir que as pessoas também estejam na mesma velocidade da tecnologia. Eu escuto muitos comentários onde, assim, agora que eu tenho uma tecnologia Ferrari, eu ainda não tenho as pessoas na mesma velocidade de formação. Por quê? Porque as universidades de contabilidade, de economia, de administração e, de uma forma geral, elas não têm nos seus currículos isso ainda dentro de um formato padronizado. A gente não tem uma formação padrão em termos de inovação e de tecnologia para que todo mundo cresça no mesmo formato. Então, quando você pensa em investir, você precisa pensar em investir mais treinar, porque você não tem um mercado maduro o suficiente, né, que já traz essas pessoas com essa formação pronta para operar essas novas tecnologias. É claro que os desenvolvimentos tentam ser cada vez mais simples, mais friendly users, né? Mas eu te diria que esse é o desafio e mais o próximo passo da tecnologia no mercado. Eu quero agradecer Márcio, Rodrigo, Juliana, por esse bate-papo, agradecer aqui quem nos assiste, acompanhem a KPMG nas redes sociais, esse evento está gravado também e vai ser publicado em breve aí para quem quiser assistir. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia. Gente, obrigado. Obrigada, pessoal. Boa semana. Bom dia aí. Obrigada. Tchau.